Alô, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Gente, estamos começando a apostila 2 e logo de cara um desafio. Cálculo mental e propriedades das operações. Antes de seguirmos com o conteúdo previsto para este módulo, uma coisa que eu peço a vocês, não se desesperem com essa história de cálculo mental. O cálculo mental é extremamente importante para o nosso desenvolvimento em matemática, mas não é este o foco. Claro que é desenvolver sim o cálculo mental e as diversas estratégias que a gente tem para fazer um cálculo, mas o cálculo mental demanda exercício. Somente com a resolução de exercícios diversos e as atividades que são propostas é que vocês vão conseguir desenvolver um bom cálculo mental. Então, não se desesperem se nesses primeiros momentos vocês não conseguirem fazer. Então vamos lá. Você já percebeu que em situações do cotidiano é comum que as pessoas façam estimativas para saber do valor de uma compra com poucos itens? Observação importante: caso vocês não tenham recebido a apostila 2 ainda, não tem problema que vocês vão conseguir acompanhar isso, que eu vou disponibilizar para vocês, além do vídeo, a apresentação de slides que tem exatamente o conteúdo da apostila, então não foge em nada, tá? Vocês vão poder acompanhar esse conteúdo através da apresentação de slides, então não se preocupem se de repente não tiverem recebido a apostila ainda. Continuando, você já percebeu que em situações do cotidiano é comum que as pessoas façam estimativas para saber o valor de uma compra com poucos itens? Para isso, elas fazem aproximações e recorrem ao cálculo mental. Sabe aquela coisa de fazer, você vai pegando as coisas do mercado e faz as contas? Acredito que vocês ainda não façam isso, mas talvez alguns sim. Assim, no momento de efetuar o pagamento, evitam surpresas. Do tipo, pegou doces demais, jogou lá no carrinho escondido da sua mãe, aí vem aquela surpresa na hora do caixa, e aquela reação que nem sempre a gente espera. Parágrafo embaixo da figura. Para fazer esse tipo de estimativa, é preciso elaborar estratégias para realizar cálculos mentais, sempre lançando mão de procedimentos numéricos que nos permitam estabelecer relações entre números e operações. O que significa isso? Quando a gente pensa estratégia para cálculo mental, o que a gente está procurando? Tornar as contas mais fáceis, decompondo um número, tirando de um, colocando de outro, tudo para facilitar a velocidade do nosso raciocínio. Então vamos lá, virando a página, tá lá. Então veja que, para fazer este tipo de estimativa, é preciso elaborar estratégias para realizar cálculos mentais, sempre lançando mão de procedimentos numéricos que nos permitam estabelecer relações entre esses números e entre operações. Desde os anos iniciais, você estudam técnicas de cálculo mental. Vários desses procedimentos requerem uso de propriedades das operações, muitas das quais temos explorado sem defini-las. Então, neste módulo agora, a gente vai formalizar alguns conceitos. Então, observe aí essa frase dentro do balãozinho. Então, saber fazer estimativas é importante, mesmo quando fazemos cálculos com calculadora, pois podemos digitar dados errados. Sabe aquela coisa, você está digitando, você bateu o olho no resultado, você já acha que está estranho? Então, você está fazendo indiretamente um cálculo mental. Com a estimativa, podemos ter ideia se a resposta está correta ou não. Um pequeno parênteses antes de continuar, vocês devem ter visto alguns vídeos meus que a carinha estava aí no canto e esses últimos não tem. Em função daqueles probleminhas que eu tive a semana passada, eu achei melhor tirar um pouco o vídeo que estava travando. Talvez fosse até isso que estava dando problema no áudio, ok? Então vamos analisar, ora, analisando estratégias de cálculo mental. Paula, professora de matemática do 7º ano, propôs duas expressões para serem calculadas mentalmente. Uma das expressões foi 13 mais 78 mais 7 mais 12. E no momento da correção, Paulo selecionou 3 entre as estratégias elaboradas por seus alunos. Lembra de alguns problemas que eu já passei para vocês? Que eu falo que não admite uma única solução? Então vamos analisar essas estratégias que estão aí. Então aqui, ó, na primeira linha aqui na estratégia de Bruna, tem lá 13 mais 78 mais 7 mais 12. E o que é esse parênteses que está aqui embaixo?
Observe o que aconteceu aqui, ó. O que é esse 3? O que é esse mais? O que é esse 8? De onde surgiu esse 10? Esse 10 surgiu daqui, ó. 13 decompôs em quê? Em 10 e 3. Decompôs esse 13 em duas parcelas. 10 mais 3 não é 13? E por que está fora de ordem? Aqui a gente pode usar a propriedade comutativa da adição, que é aquela em que as parcelas trocam de lugar entre si. Então aqui, ó, 10 mais 3 é 13, mas aqui só está separado. E a mesma coisa aconteceu com o 70 e com o 8. Ó. Separou-se a dezena da unidade. Então aqui, ó, essas 7 dezenas são 70 unidades e o 8 aqui sozinho. E aqui no final, ó, 7 mais 12 que deu 19. Tá ok? Então, por que ela fez isso? Aqui na terceira linha, o que a Bruna fez? Juntou 70 com 10, que deu 80, 3 mais 8 deu 11. Tá? Então, 80 mais 11 deu 91, 91 mais 19 é que ela decompôs de novo. Decompôs como? Tirou uma unidade da primeira parcela e acrescentou uma unidade à segunda. E 90 mais 20, 110. Nossa, Leandro, mas ela fez tudo isso de cabeça? O exercício está dizendo para a gente que sim. Mas, na verdade, ela pode muito bem ter feito este exercício no caderno dela. E essas estratégias, para facilitar o cálculo, muito provavelmente, a Paula, a professora dela, é muito parecida comigo, que não deixa vocês usarem a calculadora. Tá? Então, aqui, ó, esta foi a estratégia da Bruna. O André, ele fez um pouco diferente. Ele fez como? O 13, ele somou com o 7, deu 20. E aqui o que ele fez? Por que 80 mais 10? Acrescentou 2 unidades ao 78, tirou 2 unidades do 12. Assim continua o mesmo valor. 78 mais 12 vai dar 90 do mesmo jeito que 80 mais 10. Então aqui, ó, são outras técnicas, ó. O 20 que ficou aqui, ó, soma com o 90 que vai sair daqui da soma do 80 com 10. 20 mais 90, 110 também. Ok? E uma outra estratégia que surge, que foi a da Sara, o que ela engloba, essa estratégia da Sara? 78 mais 7 deu 85, o restante manteve. Esse 85 mais 12, ele decompôs. Decompôs em quê? O 85, ele separou a unidade, pegou só a dezena, que dá 80 unidades. E o 10, 12 é a mesma coisa. Ele pegou o 10, jogou aqui. E o 2 e o 5 que sobraram é esse 7 que está aqui no final. Então, aqui, somando isso tudo, 80 mais 10 mais 7, dá 97, mais 13, que dá 110. Então, a ideia é que se a gente estivesse na sala, eu iria dividir vocês em grupo para que vocês analisassem isso, que muito provavelmente sairiam interpretações diferentes para o mesmo resultado. Então, isso também é importante de se ter em conta. Tá ok? Vamos continuar aqui. O exercício 2 que nós temos é o quê? O item 2 desse exercício é a outra expressão proposta por Paula foi de 4 vezes 35 vezes 25 vezes 8. E como fazer isso tudo de cabeça? Ela usou duas estratégias aí embaixo. Da mesma forma que para as unidades, fez o quê? 35 vezes 4 é a mesma coisa que 2 vezes 70. Por que dá para afirmar isso? 2 é a metade de 4, certo? 35 é o dobro de 70. Então, se a gente fizer operações contrárias nos dois fatores, dá para manter dessa forma. Então, aqui, ó, 4 vezes 35 é igual a 2 vezes 70, que é 140. E a mesma coisa, 25 vezes 8, a gente aplica esse raciocínio na linha de baixo, que fica o quê? O 50, que é o dobro de 25, e o 4, que é a metade de 8. Desta forma, nós temos o quê? 140 vezes 20. Vezes 200. Este 200 foi dividido em dois fatores, um 2 e um 100. Afinal de contas, 2 vezes 100 é 200. E este mesmo valor multiplicou por 140, que dá o quê? 280. 280 vezes 100, 28 mil. Antes de avançarmos, que eu vou deixar para vocês fazerem aí no caderno de vocês com calma, a análise da estratégia do Caio, prestem atenção numa coisa. Não
se desesperem se vocês não conseguirem compreender essa coisa do cálculo mental de imediato. Analisem. Se precisar pegar a calculadora para acompanhar e tentar entender o que está acontecendo, não tem problema. Mas mantenha a calma neste momento, nada de desespero, tá? É uma situação de aprendizagem que são duas... É um módulo que tem apenas 2 aulas, mas calma. Este vídeo vai ficar aqui para vocês. Procurem analisar com calma cada passo. Façam os exercícios de novo. Tenta traçar o seu raciocínio, a sua estratégia para isso. Mas calma, ok? Devagar a gente vai conseguir fazer isso. Aplicação de propriedades da adição e da multiplicação em estratégias de cálculo mental. O que significa isso? Quais propriedades da adição e da multiplicação que a gente conhece? No caso da adição, a propriedade associativa e também a comutativa. Então, observa aí. Bruna associou as parcelas 2 a 2 para fazer a adição. Sara também associou inicialmente as parcelas 78 e 7 e depois 85 e 12. Assim, podemos dizer que em uma adição com mais de 2 parcelas, essas podem ser associadas 2 a 2. O objetivo de tudo isso é facilitar e agilizar o cálculo que a gente vai fazer, tá bom? Volto a insistir, cálculo mental é um exercício constante, ok? Então aqui, o que nós temos aí? A Alice também associou os fatores 2 a 2 para fazer a multiplicação. Assim, em uma multiplicação com mais de 2 fatores, esses também podem ser associados 2 a 2 para facilitar o cálculo. A essa propriedade que permite associar as parcelas ou os fatores é dado o nome de propriedade associativa. Associativa porque, observe aqui, qual foi a associação que a Bruna fez? Ela pegou o 13 e o 78 e o 7 e o 12. Essa foi a associação que a Bruna fez. Já a Sara, pessoal, ela fez que tipo de associação? Pegou o 78 e o 7 que estava aqui no meio. Então, observe aqui. Esta primeira situação, que é a proposta inicial do exercício, ela também pode ser representada desta forma e desta forma aqui. O resultado é o mesmo. A diferença é a estratégia de cálculo adotada por cada um. Então, observe embaixo, há diferentes maneiras de aplicar a propriedade associativa. Numa situação de cálculo mental, escolhemos quais parcelas queremos associar. O critério geralmente consiste em considerar o cálculo que parece ser de mais simples resolução para você. Isso não é um padrão. Cada um vai achar uma forma mais fácil de resolver, uma forma mais rápida, tá? Cada um de vocês vai decidir que estratégia usar. Lembrando que isso aqui é apenas uma orientação para o cálculo mental, tá bom? Então, virou aí a página ou a tela. Há diferentes maneiras de aplicar a propriedade associativa numa situação de cálculo mental. Escolhemos quais parcelas queremos associar. Geralmente a gente vai associar o que parece ser mais simples. Então, observa aí o que fez o André. Ele trocou a ordem das parcelas 78 e 7 para que pudesse associá-las com 12 e 13. Como? Trocando a ordem aqui, inicialmente nós tínhamos aqui, 13 mais 78 mais 7 mais 12. Então, por que 13 mais 7? Porque 13 mais 7, o André sabe que é 20. E 78 mais 12 dá 90. Tá vendo? Ou seja, ele trocou a ordem das parcelas para depois associá-las. Já o Caio fez um processo semelhante ao do André. Primeiro ele trocou a ordem dos fatores 25 e 35 para depois associá-los com 8 e 4 respectivamente. Além disso, ele decompôs implicitamente o 4 em 2 vezes 2 e o 8 em 2 vezes 4, obtendo dezenas para o próximo cálculo. Aquilo que eu havia falado para vocês sobre simplificar os fatores. Então aqui a gente tinha inicialmente 4 vezes 35 vezes 25 vezes 8. Por que nesta ordem de 25 vezes 4 e 35 vezes 8?
Porque 25 vezes 4, ele achou mais fácil transformar em 2 vezes 50. Então, são sugestões de estratégia. Aqui é a mesma coisa. Ó. O 35 vezes 8 converteu em 70 vezes 4. Porque o 70 é o dobro de 35 e o 4 é a metade de 8. Então, foi aplicado o mesmo raciocínios opostos em dois fatores, o que permanece, que mantém o equilíbrio dessa situação aí. Tudo bem? E aqui embaixo nós temos o que? A definição dessa propriedade. Ó. A propriedade que permite comutar ou trocar a ordem das parcelas é chamada propriedade comutativa. Lembra das parcelas ou dos fatores? Ou seja, a propriedade comutativa vale tanto para adição quanto para multiplicação. Ok? Os nossos exercícios. Então, usando as propriedades comutativa e associativa, calcule mentalmente as expressões a seguir e registre o raciocínio. Eu gostaria que vocês fizessem essa atividade aí na situação de vocês, como vocês desenvolveriam esse quadro. Que na live que a gente vai fazer, eu acredito que na quarta-feira, mas eu vou postar o agendamento certo do horário da live, eu gostaria que alguns de vocês compartilhassem as formas como pensou, ou se teve dificuldade para pensar, que colocasse, ou então, naquele arquivo de dúvidas que eu coloquei, pode usar lá que eu explico por lá mesmo, tá bom? Mas não deixe de perguntar e tentem fazer este exercício baseado no que vocês fizeram lá atrás, tá ok? E dando sequência aqui, ó, nós temos essa sequência de atividades, todas essas referentes ao cálculo mental. Este da fração eu gostaria de fazer com vocês para vocês lembrarem o seguinte. Lembrem-se sempre que vocês têm o que para calcular soma de fração. Se for o mesmo denominador, a gente pode somar. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Por que aplicar a propriedade associativa aqui? Ou comutativa? No caso, a comutativa primeiro, mudando algumas parcelas de lugar. Tipo, ó, 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, mais 3 sobre 4, mais 3 sobre 4. Vocês já têm conhecimento suficiente de frações para saber que aqui, ó, estas frações a gente pode associar de que forma agora? Desta. Então, o que dá dentro do parênteses aqui, ó, 2 sobre 2, lembra? A gente tem o mesmo denominador, a gente pode somar. Mas, aqui não é 3 mais 4, 3 sobre 4 duas vezes. 3 quartos, nós temos aqui 3 quartos numa parcela e 5 quartos na outra, o que nos dá 8 quartos. Leandro, mas nós temos denominadores diferentes. Precisa fazer o MMC? Claro que não. Dá para simplificar aqui, ó. Será que se a gente simplificar esta outra fração aqui... Aliás, não só simplificar, eu acho que nós temos duas divisões exatas aí, não temos? Por que eu posso afirmar isso? 2 sobre 2 é 2 dividido por 2, não é? O resultado disso é 1. 8 dividido por 4 dá 2. Então, esta soma de frações aí resulta em 3. Tudo bem? Pessoal, gostaria que vocês fizessem todos estes exercícios, bem como esta comparação aqui. Pelo que vocês já aprenderam este ano, principalmente em relação aos números negativos, para responder aos seguintes itens. Você pode responder sim, não, verdadeiro, falso, tanto faz. Mas veja, 45 menos 13 é igual a 13 menos 45? Obviamente que não. E vocês sabem o porquê. Da mesma forma que... Como a gente pode apontar isso? Acompanha comigo aqui embaixo. 45 menos 13. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 32, certo? Agora, sem fazer a conta, 13 menos 45 é igual a 32? A gente sabe que não. A gente precisa fazer essa conta para dizer que não? Não, né? Então vamos ao raciocínio de baixo. 18 dividido por 6. A gente pode fazer isso como uma fração. É igual a 6 dividido por 18? Obviamente que não, mas vamos lá. Você quer fazer a dúvida? 18 por 3 dá
6. Esse aqui, se você quiser simplificar por 6, vai dar 1/3. O que significa isso? Essas conclusões que nós chegamos aqui respondem a essa pergunta. Ó. Pelas respostas anteriores, a propriedade comutativa pode ser aplicada à subtração e à divisão? Não. Por que não? Que neste caso, a troca entre os elementos altera o valor da expressão. Tá? Essa resposta vocês escrevem aí no caderno de vocês. Por este motivo que a propriedade comutativa não se aplica nem à subtração nem à divisão. Tá ok? Lembrando que dúvidas é só perguntar, gente. Sigamos em frente. Testes. Esse aqui eu gostaria de ver vocês resolvendo. Então, pensem, desenvolvam a estratégia de vocês. Não precisa ser necessariamente aumentar o cálculo, tá? Muita calma nessa hora. E desenvolvam os exercícios e deixem para compartilhar na próxima live, que eu acredito que seja na quarta-feira, mas eu marco avisando, tá bom? Sigamos em frente, esses exercícios já estão lá na parte de casa, tá bom? Tanto o exercício 1 quanto o exercício 2. E esse determine as somas algébricas a seguir é um ótimo exercício para desenvolver os cálculos que nós começamos lá no módulo 5, se eu não me engano, que falava dos números inteiros. Lembra joguinho de sinal e tal? Dica, faz a mesma linha ou procura localizar o que você sabe fazer mais fácil. Começa por isso, tá bom? Então, pessoal, bom trabalho para vocês. Estamos chegando aqui ao final. Este item aqui, o verdadeiro ou falso, vocês precisam literalmente analisar as situações de acordo com que elas aparecem aqui. Esta primeira tá bem fácil. Tá, ó, 0,315 mais 7,28. O que aconteceu aqui? Só trocou a ordem. Continua sendo a mesma expressão? Sim, continua. Por quê? A propriedade comutativa é válida para adição e multiplicação. Já para divisão, ela tem regras que a gente vai discutir no decorrer deste módulo na nossa próxima aula. Tá ok? Até mais, pessoal. Bom trabalho para vocês.